Olá, seja bem-vindo a mais essa transmissão do canal da Igreja Batista Prudentina. Nós desejamos de todo o coração que você seja muito abençoado. E eu peço para que você fique aí, para que Deus ministre ao teu coração e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos para que o Senhor tome conta desse tempo, Pai. Que a palavra ministrada possa encontrar morada no nosso coração e a tua boa mão esteja presente em todo o tempo. Nós somos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. O inimigo tenta laços e embaraços pra te vergonhar. Do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força no fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Laços e
libera a palavra, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, nunca pare de adorar. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não tema, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você vai acompanhar agora o testemunho da missionária Marta, que esteve presente aqui no evento Conexão. Nós cremos que Deus levanta pessoas para serem instrumentos dele no mundo, seja na rua onde moramos, seja nos campos mais longínquos. E hoje você vai acompanhar um pouquinho aí da história da Marta. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto hoje, né? A Alessandra disse que eu posso pregar, então vamos lá, né? Porque nesses congressos, nessas conexões, esses testemunhos, quando a gente se ajunta, né? A gente fala muito de fé. E a fé é o que nos move, né? É o nosso impulso. A gente fala muito de fé. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre um texto, né? A fé de Noé, de Gênesis, que está em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Você pode depois em sua casa ler, né, sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. E como eu já falei, vou repetir aqui, meu nome é Marta do Carmo, sou missionária pela Junta de Missões Mundiais no Equador. Estou lá há quase 14 anos e o meu trabalho lá tem sido com plantação de igreja. Trabalho com um projeto que se chama Movimento Batista de Plantação de Igreja. E capacito e preparo pessoas como nós, sem uma faculdade teológica, mas pessoas que têm vontade de servir ao Senhor, que de repente não se creem como líderes, mas nessa capacitação de 1 ano, eles se descobrem, né? Eles veem o quanto Deus pode usá-los, e então é onde eu mais gosto, quando eles se sentem usados por Deus para abrir um pequeno grupo, liderar esse pequeno grupo, para estar com as pessoas, né? Evangelizando. E isso é a parte mais compensadora para quem está à frente, né? E quero meditar então com os irmãos um pouquinho, né, sobre Noé, a fé de Noé, porque é isso que nos impulsiona. Eu gosto muito, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês conhecem a música que diz o teu plano meu, né? Foi a música que marcou a minha juventude, né? Eu cantava muito esse hino na igreja. E parte da música diz assim: Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, e um caminho ele preparou para mim. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor sobre a terra, sobre terra ou mar. Onde Deus mandar, eu irei. E nós falamos muito de crer no poder de Deus, no que Ele pode fazer, que absolutamente tudo está nas mãos dEle, que Ele é soberano, que Ele nos guia, que Ele nos sustenta, que Ele nos provê. Esse é o que nós mais falamos, né? A fé.
falamos muito sobre a nossa fé pessoal, né? Como qualquer outra coisa do dia a dia. Todos cremos em Deus e em seu poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é algo comum entre nós. O fato de você estar aqui é porque você crê em Deus. Porque um dia você entregou sua vida nas mãos do Senhor. É um ato de fé, não é? Um ato de fé. Mas essa é uma questão que quando realmente é presente no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, ela muda. A nossa vida muda completamente. E muitas vezes nós não falamos sobre isso. E não colocamos nossa atenção sobre isso. Se eu digo que eu tenho fé, se eu digo que creio no Filho de Deus, se eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o meu Deus, né? É o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Criador. Se eu acredito nisso, que Ele tem um plano para a minha vida, como diz a música, a minha vida vai mudar. A minha perspectiva, a minha visão, o meu caminho, as minhas atitudes, o que eu penso, vai mudar. Vai ficar diferente das outras pessoas. Porque eu creio numa coisa, eu creio num Deus. E tudo se converge, né, na minha crença. É o que me impulsiona, é o que me dá sentido. Então eu vou ficar diferente. Eu vou ser diferente. Quando cremos em Deus, essa crença, essa convicção da sua presença constante na nossa vida, é uma coisa constante. Não é só no domingo. Não é só quando eu estou de joelhos. Mesmo quando eu estou distraído, Ele está presente, Ele está cuidando de mim. Então, essa presença do seu amor, o cuidado, né, que Ele tem com a gente, muda a direção que antes a gente tinha. Muda a direção. Muda o nosso alvo. Muda as nossas atitudes, o nosso sentir diante das coisas que acontecem ao nosso redor. Você sabe que não é por acaso. E isso faz toda a diferença. A nossa intenção no dia a dia, de tudo que a gente faz, é outra coisa, né? Porque a gente não está falando de ter fé em alguém qualquer. A gente está falando de crer no Deus Criador de todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso. E um Deus que nos criou, único e verdadeiro Deus, e a quem um dia a gente entregou a nossa vida, como eu já falei. Mas me chama muito a atenção, meus irmãos, quando num ajuntamento como esse, ou num evento evangelístico, né? Ou numa mensagem evangelística que às vezes escutamos, que quando Jesus fala de crer, quando meditamos no texto, né? De crer para ir, crer para se comprometer, crer para fazer discípulos. Eu tenho que crer para me lançar em algo assim. Eu tenho que crer. Quando a gente fala dessa crença, né? Essa crença de pôr a nossa vida aí, de confiar, de ter fé, essa fé que faz você assumir um compromisso com o pão, né? Vou aproveitar aqui e falar do pão. Essa fé que faz você assinar um compromisso de sustentar um missionário. Essa fé que faz você criar um grupo de oração para todos os dias orar para o missionário, para o seu pastor na sua igreja, né? Para os líderes da igreja, para as pessoas que estão frequentando a sua igreja. Essa fé que você fala, que você diz que tem. Quando a gente fala dessa fé que você tem, que Deus pode usar a sua vida, né? Que Ele vai usar a sua vida. Essa fé para testemunhar. Crer que Deus vai capacitar você para algo. Que Deus está te chamando. Que estará com você todo o tempo e te guiará. E coisas assim que a gente teme. A gente tem medo. A gente tem medo, né? Do que Deus vai fazer. O sentimento primeiro que vem na mente, principalmente quando você recebe um chamado do Senhor. Será que isso é para mim mesmo? Será que isso não é emoção? Né? Eu digo isso por mim, pelo que eu senti. Pelo que eu me questionei. Será que isso não é emoção minha? Será que é para mim mesmo?
Será que não é a empolgação do momento, né? Que me influenciou? Não, isso é para outra pessoa, isso é para o pastor da igreja, isso é para o outro missionário que já está lá no campo, isso é para os líderes. Tudo isso vem na nossa mente, né? O ide de Jesus foi para seus discípulos em outros tempos, não é para mim agora. Não é para mim agora. Mas voltando, né, a Noé, vemos o que a obra da fé em Deus realizou, produziu na sua vida, no seu coração. Ele se permitiu, ele creu, ele confiou no que Deus disse. E isso causou uma mudança, uma transformação no seu coração, na sua vida. Ele se permitiu, né? Noé, vemos que a obra da fé, a fé, quando você tem fé, a fé verdadeira, a fé genuína, ela faz uma obra na sua vida. E isso mudou a vida de Noé. A obra da fé em Deus se manifesta em nossas vidas. Essa obra, ela é visível. A fé não é visível. É algo que você tem aí no seu coração, na sua mente. Mas o que ela produz em você é visível. É visível. Ela nos transforma. Sabe quando você lê uma frase, né? Agora tem muito isso na internet, muitos terapeutas, né? Muitos psicólogos, muitos pastores. E você de repente se lê aí uma frase e uma visão que de repente muda tudo, muda o sentido, muda a sua maneira de pensar, você se reconstrói de novo, enfim, você se analisa, é aquela coisa que muda. A fé genuína em Deus, no seu Salvador, no seu Redentor, no seu Deus, ela muda você, ela não deixa você parado, você estagnado, você em dúvida, ela muda, ela traz transformação, ela traz vida, ela traz uma outra orientação. Nós cremos em Jesus. Essa fé nele, no Filho de Deus, muda o nosso DNA, como a irmã falou aqui. O que é um DNA? Quem pode me dizer para mim o que é DNA? Os jovens aí. Estão estudando, está tudo fresquinho. O que é um DNA? O que é DNA? Hã? Quem se arrisca? Fala aí. Não escutei. Quem é? O que é? Esse rapazinho de verde aí parece que falou, mas eu não escutei. Que é o DNA? Hã? Seu mãe, seu pai, só você tem, não é? Você herdou isso, você sempre vai ter isso. Agora, quando a gente aceita o Senhor Jesus no nosso coração, de todo o nosso coração, nós recebemos um DNA novo. Esse código genético novo, que agora é espiritual. E ele muda. É ele que muda tudo na nossa vida. Recompõe tudo de novo. Né? Como inteligência artificial. Muda tudo, muda tudo. Agora você é de Cristo. Agora você tem um coração espiritual. Agora você pode entender o que é espiritual. Estava falando com o pastor ali atrás sobre isso. As pessoas de fora não podem entender o seu sentir. Porque agora você tem um coração espiritual. Um sentir espiritual. Né? Qual a obra, as realizações que a sua fé em Deus tem produzido em você, na sua vida? O que essa sua fé que você diz que tem produzido de diferente em você? É muito importante que a gente pense. O que ela mudou em você? Quais as mudanças que o DNA de Cristo, nós somos cristãos, qual as mudanças que o DNA de Cristo produziu na nossa vida? Uma mudança é tudo, né? Tudo que o DNA faz. A fé de Noé em Deus era tanta, a fé de Noé em Deus era tanta, que produziu uma obediência pura. Obediência. Ele escutou uma ordem, ele escutou uma mensagem e ele obedeceu. Simplesmente assim. Porque ele cria, porque ele tinha fé. Ele não questionou. Ele não teve dúvidas.
nem os porquês que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente questiona detalhe por detalhe de tudo que acontece. A gente quer lógica, a gente quer entender os porquês, o para quê. Mas Noé não questionou nada. Noé simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. Quando a fé é verdadeira no Senhor Jesus, nasce no coração da gente. Ela produz ações. A fé produz ações. Atitudes mudam, o pensamento muda. Todas essas mudanças que o Pai... todas essas mudanças, a presença do Pai obra em nós. Obra em nós. Demonstra em quem está o nosso olhar. As pessoas olham para você e ele vê que você está olhando para uma direção diferente. Que você sente diferente, que você tem atitudes, uma postura diferente. Né? Demonstra em quem a gente está olhando. Qual é o nosso alvo. A nossa confiança no futuro. Em que direção estamos caminhando e por que estamos indo nessa direção. É isso que a fé em Cristo muda em você. Você não é mais um ser humano comum. Não é. O apóstolo Paulo, que proclamou com tanta veemência a justificação somente pela fé, também proclamou uma vida de obras, de boas obras para aqueles que foram justificados. Para aqueles que foram justificados, uma vida de boas obras. Sejam bons, ricos em boas obras, generosos e prontos em repartir. Está em 1 Timóteo 6,18. De fato que Deus nos criou para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2,10. Todos os santos mencionados, mira meus irmãos, olha meus irmãos, olha o espanhol aí, né? Todos os santos mencionados em Hebreus 11, nessa galeria dos heróis da fé, assim chamamos. Todos os heróis citados aí demonstraram uma fé genuína em Deus, por meio de suas ações. Então a fé que você diz que tem, que nós dizemos que tem, né, essa fé em Jesus, ela produz algo em nós. Ela faz uma obra em nós. E ela é visível. Porque mudamos. Porque mudamos. Né? É o DNA de Jesus que agora temos. Você já parou para pensar que você tem o DNA de Jesus? Isso não é maravilhoso? Nós temos o DNA de Jesus. E se temos o DNA de Jesus, nosso coração está cheio de amor pelas pessoas perdidas. Está cheio de amor para aquelas pessoas que têm uma vida seca, que nunca provaram o amor, a presença do Senhor Jesus. O seu amor, o seu coração também vibra, o seu coração também bate, o seu coração também se emociona, o seu coração fica triste quando alguém fala alguma coisa que você sabe, você identifica que essa pessoa não conhece de Jesus, que ela não teve uma experiência de salvação com Jesus, por isso ela está falando e fazendo essas coisas. Porque o seu coração, porque você agora tem o DNA do Senhor Jesus. Não tem como dizer que a gente ser cristão e não sentir o que Jesus sentiu. Não tem. Cada um à sua maneira, né? Cada um tem o seu chamado, o seu propósito. Mas que a sua vida muda. O seu sentir muda. A fé só pode ser vista pelas coisas que realiza. A fé só pode ser vista pelas coisas que realiza. Se eu digo que eu tenho fé e eu não tenho realizado nada, eu tenho que questionar minha fé. Se for uma fé verdadeira, ela vai realizar muitas coisas. Noé era um homem de fé. Fé. E dessa fé, a sua vida demonstrou continuamente fé por meio de uma completa obediência. Noé era um homem justo, diz a palavra de Deus, íntegro entre os seus contemporâneos e andava fielmente com fé. Ele adorava a Deus com fé como Abel. Ele andava com Deus com fé como Enoque. Ele também trabalhava para Deus com fé. Certa vez eu ouvi uma entrevista de um jogador, né?
antes ele jogava futebol americano. E era exatamente antes de um jogo muito importante. E o repórter perguntou para ele, né, quais eram as chances que ele pensava, quais eram as chances que o time dele tinha de ganhar o jogo. O que ele pensava? Como que poderia ganhar esse jogo? Quais eram as chances que o time dele tinha? Então ele respondeu o seguinte, que se acreditarmos, que se fizermos exatamente o que o técnico disse, nós venceremos. Ele disse isso. Se a gente fizer exatamente o que o técnico disse, nos orientou, nós vamos ganhar o jogo. Ele cria nisso cegamente. Mas também, veja bem, o time todo tinha essa fé absoluta na sabedoria e no julgamento do técnico. Todo o time tinha, mas os jogadores também sabiam que a vitória dependia somente se eles fizessem o que o técnico falou. Então, aí você vê a obra da fé. Eu creio, eu faço. Eu creio, eu obedeço. A fé de Noé era notável por causa da sua confiança absoluta em Deus. E a sua obediência constante e inquestionável por 120 anos. Sabe lá o que é isso, meus irmãos? 120 anos, uma vida toda. E sozinho. Porque tinha muita gente tirando sarro dele. Chamando ele de louco. Fazendo bullying, como a gente diz hoje. Imagina você viver a sua vida fazendo alguma coisa e todo o tempo as pessoas rirem de você, fazendo bullying com você e você permanecer firme. E era uma fé absurda, uma coisa impossível, a fé de Noé. Por quê? Vejam bem, Deus avisou Noé de coisas que ele ainda não tinha conhecimento. Que coisas eram essas? Coisas que ele nunca tinha visto, que ninguém tinha visto. Ele nunca tinha visto chuva. Porque provavelmente não houve chuva antes do dilúvio. Ele nunca tinha visto um dilúvio, porque não podia acontecer um dilúvio sem chuva. Como acreditar num absurdo desse? Coloque-se no lugar de Noé. Como assim? Que é um dilúvio? Mas Noé respondeu com fé à mensagem de Deus. Ele sabia em quem ele estava acreditando. Ele sabia em quem ele cria, né? A certeza das coisas que esperamos, a convicção das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Isso é fé. É você ouvir a mensagem de Deus e acreditar. Cegamente. Porque é Deus que está falando. Ele não teve nada além da palavra de Deus. E para ele foi mais do que suficiente. Noé provavelmente vivia na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, no atual Iraque hoje. E havia entre um rio e outro, havia um deserto. Como crer num absurdo desse? De dilúvio, de chuva, que todo mundo ia morrer. Era absurdo isso daí, né? O que tornava muito difícil imaginar a construção de uma arca visando um dilúvio. Difícil imaginar como soou essa mensagem nos ouvidos, no coração de Noé. E como soaria essa mensagem, uma mensagem assim, parecida de Deus para nós hoje? Como soaria? Como você sentiria se Deus te pedisse uma coisa absurda? Uma coisa que está fora das suas possibilidades, que você não tem condições de fazer. Uma coisa que se você apresentar um projeto para a igreja jamais acreditaria. Como foi para mim, né? Eu estou sentindo esse desafio, meus irmãos, na pele, com relação à INTA, a região onde eu estou indo trabalhar, né? Naquele fim de mundo. Eu falo fim de mundo porque é um fim de mundo mesmo. Desafio vocês irem a conhecer, né? É um fim de mundo. Entre as montanhas, 90 povoados sem presença de nenhuma denominação evangélica. Vocês podem crer nisso? Porque sempre tem uma denominação ou outra nesses lugares. Ali não tem. Eu digo que conforme você entra nesse lugar, você vai caminhando nesse lugar, você vai vendo que são pessoas realmente esquecidas no mundo. É essa a impressão que eu tenho.
Que eu estou no fim do mundo e que aquele povoado lá ninguém conhece, ninguém se importa com eles. Perdidos, né, na sua crença, no seu mundo, longe de conhecer o amor do Pai, carentes de tudo naquele lugar. Mas eles não estão esquecidos de Deus. Às vezes a gente se sente esquecidos, né, de todo mundo. Parece que ninguém enxerga a nossa dor, ninguém enxerga as condições em que vivemos, ninguém pode nos ajudar. Mas tem um Deus que pode. Tem um Deus que vê tudo que a gente sente. Tem um Deus que vê como a gente está se sentindo sozinho. Ele vê. E Ele se importa. Então, quando eu cheguei naquele lugar e comecei a andar e conhecer, né? Não conheço tudo ainda. Eu falei, Senhor, quem vai dar crédito, né? Para as coisas que eu vou falar desse lugar? Quem vai acreditar que existe um lugar assim ainda? É difícil. Difícil. Quem vai ajudar, Senhor Deus, a erguer uma igreja aqui? Aqui não vai ser uma grande igreja. Aqui vão ser igrejas pequenas. Né? E eu só quero uma. Só quero ter uma igreja ali. Pelo menos agora, meu objetivo é uma. Uma igreja. Uma igreja batista em Inta. Talvez seria a primeira igreja batista em Inta. Vai ser a primeira igreja batista em Inta. A experiência de Noé, sua fé, seu exemplo, me leva a crer nesse improvável, meus irmãos. Me leva a crer, a confiar que Deus vai obrar naquele lugar. Mas eu não estou em Inta sozinha, como eu já falei aqui hoje. Esse desafio é nosso. Eu sou missionária de vocês, né? E Deus me enviou lá. E agora me envia aqui. Como eu já falei mais cedo, eu não pretendia vir aqui. Eu não tinha a ideia de que eu viria para o Brasil. E eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor está me trazendo para o Brasil? Será que é só por problemas familiares? Não foi também. Senão a junta já tinha me enviado de volta. Foi para eu testemunhar das coisas, das necessidades, dos sonhos, do que Deus tem colocado no meu coração, do que eu tenho visto ali, as necessidades dali. Foi para que vocês soubessem que Inta necessita de uma igreja. E eu não me sinto sozinha lá. Deus me mostrou que nós estamos lá. Porque agora vocês sabem da realidade que está acontecendo lá. Né? Vocês não podem nunca falar que vocês não conheciam Inta. Porque eu já mostrei fotos, eu já falei da situação, eu já falei das necessidades. Então agora todos estamos juntos para construir uma igreja em Inta. E os irmãos são convidados a ir visitar Inta, no Equador. Fazer uma caravana aqui. Estamos juntos nesse negócio do Pai. O negócio dele, não é meu. Né? O propósito é dele. Amém? E me chamou a atenção também esses dias. O texto, como eu já falei também, de Maria de Betânia, né? A mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus antes da sua morte. Com um perfume muito caro. Né? Um nardo puro. Caríssimo. Caríssimo. E depois, então, depois dela ter ungido os pés de Jesus com esse perfume, ela secou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela devia ser cabeluda, né? Ter cabelo bem comprido, né? Não curtinho igual o meu. Isso está em Marcos capítulo 14, versículo 8. E interessante, o que chamou a atenção nesse texto é que o texto diz assim: ela fez o que pôde. É o que ela tinha nas mãos. Ela foi muito criticada, mas ela fez o que pôde. E nós, né? Eu me pergunto hoje, nós estamos fazendo tudo o que podemos por missões? Veja bem, não é mais a sua vida. Né? Somos um corpo de Cristo. Uma vez uma irmã falou assim para mim na porta da igreja: irmã, é minha vida também. Eu não posso estar aqui todo domingo. Eu não posso estar toda hora na igreja. Eu tenho vida. E eu fiquei pensando no que ela me falou. Claro que a gente tem vida. Mas quais são as nossas prioridades? Como cristãos, como discípulos de Cristo. Estamos fazendo tudo o que podemos? A Bíblia fala: buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não é isso? A nossa prioridade tem que ser Jesus.
Tem que ser o seu reino, o corpo de Cristo. Então eu pergunto, né? Estamos fazendo tudo o que podemos para alcançar os esquecidos? Alcançar para Jesus os esquecidos, os que estão longe? Estamos fazendo tudo o que podemos para alcançar os irmãos da África e de tantos outros continentes? A junta todo ano traz para vocês as notícias do campo. E às vezes a gente percebe, né, que os irmãos já estão sem paciência para escutar tanta coisa. Mas, irmãos, é urgente isso. As pessoas estão morrendo, como o pastor Pierre falou. As pessoas estão morrendo sem Jesus. E é por isso que a gente insiste tanto, trazendo notícias, falando das necessidades. Estamos fazendo tudo o que podemos. Eu tenho certeza que podemos fazer mais, muito mais, orar mais, ofertar mais, para termos uma igreja em INTA. Para que pessoas possam conhecer do Senhor Jesus. Provar da fé de Noé no Deus vivo. E verem que o nosso Deus, verem o que o nosso Deus pode fazer. Quando uma igreja nascer em INTA, e já tenho lá uma igreja, tenho 3 pessoas convertidas. Mas quando os irmãos virem lá uma igreja, um templo, que saiu daqui do Brasil, porque vocês criam, porque vocês creem, eles vão ser impactados com a fé de vocês. Eles vão ser impactados com o que Deus pode fazer. Porque eles vão saber que eles não estão esquecidos no mundo. Que Deus se importa com eles. Que Deus se importa com eles. Que Deus vai enviar um pastor. Que Deus vai enviar mais missionários. Que Deus vai enviar recursos para ter um templo ali, uma igreja ali. Então eles vão se sentir amados. Amados por Deus. Pela atitude, pelo que a fé obrou no coração de vocês. Podem ser pessoas esquecidas e isoladas, mas não para nós, não para Deus. Quando tudo aquele Deus que vê, tem uma canção assim. Deus que vê a criança chorar, o Deus que vê, que ouve o choro de uma criança, também escuta o gemer deles, também escuta e vê a angústia do coração deles, das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então, vamos provar um pouco mais dessa fé, vamos pôr em prática a fé que dizemos que temos, e fazer nascer uma igreja em INTA. Como se chama o lugar? Como se chama o lugar? Como se chama o lugar? Amém, glória a Deus. Vocês vão sonhar com INTA hoje. Vocês vão sonhar com INTA hoje. Então vamos dar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, como a Maria de Betânia. Ela fez tudo o que podia. Nós somos igreja, né? Quantas igrejas temos aqui hoje? Na igreja Prudentina, né? Eu não sei, mas nós que estamos aqui somos a igreja do Senhor Jesus. Somos povo santo, povo escolhido. Para quê? Para levar o nome do Senhor Jesus a todas as nações. É daqui que vai sair uma igreja de INTA. É daqui que vai sair o que PR necessita. É de você. É de nós. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Somos o corpo do Senhor Jesus. Como eu disse também, quando um cristão é perseguido, todos somos perseguidos. Então põe atenção nas coisas que vocês têm ouvido nessas conexões missionárias, nesses cultos missionários, nos testemunhos que vocês escutam. Porque somos um corpo. O irmão que está lá no Iraque, que está sofrendo por causa da guerra, é nosso irmão. Nós estamos em guerra também. Nós estamos sofrendo com a guerra. Nós estamos sofrendo com a perseguição. Nós estamos doentes, sofrendo. Eu criei essa visão depois que um dia uma irmã chegou numa reunião da igreja, na minha igreja, e pediu oração, porque ela falou assim: irmãos, eu estou com câncer. Quero que os irmãos orem por mim. E o pastor logo em seguida levantou e falou assim: vamos orar, porque todos estamos com câncer. Somos um corpo. Então, as necessidades do mundo hoje.
Nós somos os crentes, nós somos o que Deus, os instrumentos de Deus. Então, é desses instrumentos que Deus tem, desses discípulos, em cada parte do mundo, é que vai suprir a necessidade dos campos. É que vai suprir as necessidades um dos outros aqui também, porque somos um corpo, vamos nos abraçar sempre, vamos nos edificar sempre. E Deus opera em nós o que cada um necessita. Então, essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nas tuas mãos, ó Deus, diante do Senhor estamos como igreja tua, Pai. Somos o corpo de Cristo. Graças por isso, porque o Senhor nos incluiu. Graças porque somos teu povo, Pai. Somos uma família, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, que o Senhor está conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, não importa o que aconteça. Obrigada pela fé que temos no nosso coração. Obrigada porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigada porque temos esperança para o futuro, Pai. Obrigada. Eu peço a Deus que o teu Espírito Santo, Pai, fale ao coração de cada filho teu aqui nessa manhã, nessa noite. Impacte, ó Deus. Eu peço a Deus que as palavras, ó Deus, de Maria, que os atos de Maria em fazer o que ela pôde. Uma mulher, ó Deus, mal vista, uma mulher que ninguém dava atenção, mas que Jesus olhou para ela, Jesus reconheceu que ela estava fazendo tudo o que ela podia. Possamos ser como essa mulher, Pai, todos aqui. Que o Senhor também olhe para nós e diga o João, o Timóteo, a Maria, a Elizabeth, ela está fazendo tudo o que ela pode. Ó Deus, que a tua igreja, Senhor Deus, tenha isso em mente, no seu sentir, no seu coração. O desejo de fazer tudo o que pode para alcançar pessoas que estão esquecidas, pessoas que são desprezadas, pessoas que estão nas ruas sem esperança, pessoas que nunca provaram do teu amor e por isso fazem o que fazem porque não conhecem. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das pessoas que estão ao nosso redor, que não te conhecem. Faz, ó Deus, de cada um de nós um discípulo verdadeiro, Pai, que possamos colocar em prática o que o Senhor nos ensina, o que nós lemos através da tua palavra. Pai querido, que o teu Espírito Santo obre em nossos corações. Aviva, Senhor Deus, a tua presença em nossos corações. Aviva a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja para missões, Senhor. Essa é a razão da igreja, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Não permita que estejamos dormindo enquanto pessoas morrem lá fora. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor olhe para nós e se alegre em nós. Que o Senhor olhe para nós e nos abençoe. Cada dia, Deus, mais com o coração mais sensível, Senhor. Que possamos mostrar ao mundo que temos um DNA de Cristo, do teu Filho. O DNA que é Deus que dá a sua vida, Pai, por amor. Às vezes, ó Deus, pensamos em dar a vida para Jesus, mas Pai, tem coisas, ó Deus, que podemos fazer menores e que não fazemos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sentir, a dar atenção ao que o teu Espírito Santo coloca no nosso coração, nos toca. Ajuda-nos, Pai. Que não passe desapercebido, Senhor Deus, não passe sem que a gente dê atenção ao que o teu Espírito está falando no nosso coração no dia de hoje, em cada leitura que fazemos da tua palavra, em cada oração, cada vez que nos ajoelhamos. Fala ao nosso coração, Senhor. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, no poderoso nome do nosso Salvador, teu Filho Jesus, aquele que deu sua vida por nós. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, em nossos pecados. Molda-nos, ó Deus, conforme o teu querer, os teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos fracos, porque somos débeis, porque somos pecadores, Pai. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Você agora tem
a oportunidade, o privilégio de orar por esse país, de orar pelos desafios, para que Deus possa proteger, guardar e dar sabedoria aos nossos missionários que ali estão e que nós possamos ser instrumentos de Deus, orando, participando, contribuindo para que mais e mais pessoas conheçam o amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.